de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe, pessoas pegam esse nascer de novo por não entender, e porque isso está na terra, esse espírito de nascer de novo, que é o Espírito Santo que está aqui na terra, e esse sentimento dele tem aqui na terra, e o ser humano vai entendendo no sentido de querer. Aí pessoas quando são acidentadas, que teve algum problema, que foi um caso gravíssimo, que a pessoa venceu, você nasceu de novo. A pessoa não nasceu de novo. Isso não é um novo nascimento. Jamais, longe de ser. Isso aí é uma nova oportunidade que Deus deu de continuar vivo. A pessoa não morreu. A pessoa teve a oportunidade de não morrer, de ser livrado por Deus, ainda que a pessoa não conheça, não queira contra Deus, Deus teve misericórdia, deu o livramento. Mas isso pode ter usado médicos, pessoas, mas quem deu o livramento foi Deus, de mais uma oportunidade, mais um tempo de vida por misericórdia. Isso não significa que a pessoa nasceu de novo, que ela é nova criatura. Pelo contrário, ela continua, se ela não é serva do Senhor, ela continua sendo ainda velha criatura. Ela só é nascida do pai e da mãe. É necessário nascer de novo, porque o mundo espiritual urge que o ser humano, para viver a eternidade com Deus, nasça de novo. Então Jesus disse, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Na condição dele era velho, mas assim, toda pessoa que nasceu, saiu do ventre da mãe, seja por operação, por cirurgia, seja normal, nunca mais pode voltar para o ventre da mãe. Ainda que ambos queiram, ou que queiram fazer essa perversidade. Se por acaso fizer isso, a criança vai morrer e a mãe provavelmente vai morrer, né? E se for adulto, é impossível ficar dentro do ser da barriga da mãe, porque não tem espaço para isso e não foi feito para morar. A barriga da mãe não foi feita para moradia eterna, foi feito para um tempo de morada, aquele tempo dos 9 meses, ou até pessoas nascem fora do tempo que acham que é normal, que é o 9 meses, mas pessoas nascem com menos tempo e Deus dá show de bola. Deus dá show de poder, de mostrar que ele é poderoso, tanto no tempo que ele deu para ser gerado normal e o ser humano, como antes. Ele é o mesmo Deus poderoso que garante quando ele quer e quando ele permite. Bom, então ele disse, nascer de novo, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Respondeu Nicodemo. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele entendeu aqui, o novo nascimento é assim. Tá querendo dizer o seguinte, tem como voltar o ser humano, mesmo já sendo velho ou novo, e botar de novo na barriga da mãe para nascer de novo? Como é isso, Senhor Jesus? Como eu não estou entendendo? E Jesus disse, não. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Até aqui. Claro que essa conversa que Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus ia ter com qualquer outra pessoa teria com Jesus, porque isso iria ficar registrado, que teria essa conversa com um ser humano, e Deus permitiu que fosse Nicodemos, porque vários motivos, que Jesus também queria salvar ele também, e para ficar registrado essa verdade de que quem é nascido da carne do pai e da mãe já é nascido. Não tem como voltar ao ventre da sua mãe, mas tem como nascer de novo. E esse nascimento não é o homem e a mulher, porque já esse novo nascimento, esse ser gerado, o ato de Deus gerar dentro de nós o novo nascimento, interessante que isso não tem nada a ver com sexo. Isso aí não é um direito que Deus deu a homem nem mulher nenhum, isso já não está da alçada de homem nem da mulher. Isso aí é exclusividade do Deus Todo-Poderoso, Criador, Deus que fez o ser humano, que ama e que os quer como filho. Então ele providenciou esse método infalível, único, e que só ele faz.
diretamente, só ele faz. Que é através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para quem... E como é gerado isso? Esse novo nascimento? Que ele falou assim, que é gerado da água e do Espírito. A água é a palavra, que vai purificando, vai trazendo ensinamento, e através da palavra, ela vai gerando em nós esse novo nascimento, quando nos arrependemos do nosso pecado, ouvindo a palavra de Deus, deixamos e entregamos a vida a Jesus. Jesus entra com o espírito de adoção de filhos, e o Espírito Santo processa esse nascimento que é instantâneo. Instantâneo. A gente é gerado, a gente passa a ser nova criatura na mesma hora que verdadeiramente ouvimos sobre a salvação, sobre Jesus como Senhor e Salvador, e Ele como salvação e Salvador. E aí Ele gera dentro de nós isso maravilhosamente e escreve. Ele é tão pai, tão honesto, tão verdadeiro. Ele é verdadeiro, eu tiro tão, porque tão é uma linguagem humana. Ele é verdadeiro, honesto. Ele escreve logo no cartório dele, no livro da vida, escreve o nosso, novo nome. Escreve o nosso nome no livro da vida. E passamos a ser uma nova criatura. Não importa, isso aí não tem nada a ver se algum ser humano na Terra acredita, concorda, entende ou não. Isso é fato. Ainda que ninguém quisesse Deus como Pai, Ele faz isso e Ele é isso. Mas há quem quisesse antes, há quem queira, eu quero, eu quis, e tantos quanto quisemos, e os que vão querer, Ele vai fazer isso. Então, esse nascimento depende de minha escolha. Eu é que escolho. Peraí, mas eu estou falando esse escolher, mas a escolha é uma responsabilidade. Toda escolha, ainda que seja aleatória, lerdamente, irresponsavelmente, na curtição, fora de coisa que não está prestando atenção, eu e você estamos escolhendo. Deus leva a sério o que escolhemos. E mais, Deus não ignora o tempo, ou seja, Deus não anula as nossas escolhas, no sentido dele cobrar, de sermos responsáveis por todo tipo de escolha que fazemos, consciente e inconsciente. Até muitas vezes a gente diz, eu não escolhi. Até quando a gente diz que não escolheu escolher alguma coisa que atribuímos ser aquilo que vamos escolher, já estamos escolhendo não aquela escolha, mas estamos escolhendo outra situação, outra decisão. Estamos escolhendo. Não existe ficar em cima do muro, não. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Ou é com Deus ou não é. Ou é verdade ou não é. Não existe meio termo. O meio termo que a gente julga, o meio termo, se for em obediência a Deus, Deus não aceita. Deus quer tudo por inteiro. E meio termo é da esquerda. O meio termo é como Jesus diz, aqueles que estiverem à minha esquerda, esses são os que Deus disse. Os que estiverem à minha direita, que Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus. Amém? Então, a gente que escolhe. E aqui diz também no livro de João que eu amo, dos evangelhos que eu mais amo, é o livro de João. Isso é uma coisa notada e notória, que é para notar, amo todos, mas eu acho profundo demais o livro de João, a perspectiva de João, a intimidade de João com Jesus. E eu amo, acho muito interessante. Aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, o 11 para você entender. Veio para o que era seu. Está falando que veio para os judeus. E os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, o quiseram como Senhor, como Salvador, como Deus, como Pai. Para ser seu Pai, estavam escolhendo a paternidade, o Pai que queria, o Pai espiritual.
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue. Aí vai complementar para as pessoas dizer assim, eu também sou filho de Deus, que eu também, Deus que me fez. Você é filho de Deus, você não é filho de Deus, você é criação de Deus, que ainda não tem Jesus. Filho de Deus é quem entregou a vida a Jesus. Não é só diz que Jesus, que ama, que Jesus é o Salvador, não. Não é só que fala que Jesus é o Senhor Salvador, mas que além de falar, creu, crer, quis, quer, se arrependeu de todos os seus pecados e se prontificou, entregou a vida prontamente para ficar com Jesus para sempre, para ele gerar o novo nascimento. Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Que coisa linda. Então não tem. É como Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras. Então, o ser humano que não é crente e descrente, fica sem saber coisas sobre Deus, sobre o que Deus faz, como Ele é, porque não se detém, não medita, não medita, ele nem diz ler, medita. Que para meditar precisa ler ou ouvir, mas vai ter alguém que vai ler, de qualquer jeito, ler e meditar, andam juntos. Por isso que Jesus não precisou falar só de ler. Quer ler, qualquer pessoa lê, até o diabo lê. Mas entender, compreender, saber, só pelo Espírito Santo. E aí então o que acontece é isso. Então, chegando assim, essa paternidade com Deus, de Deus, e com Deus, e sendo Deus seu pai, querendo Deus como seu pai, você tem que passar por esse processo de arrependimento para ser salvo. Só é por Jesus que o ser humano passa a ser filho de Deus. Eu não concordo, não acredito que Jesus é filho de Deus, só foi um profeta. Pronto, problema seu. Ele é profeta, ele é toda a verdade que ele é. Você é que está limitando que ele opera em você. Você está dizendo para ele, até aqui eu creio que o Senhor é isso, não quero que seja meu porque eu não acredito. É um problema seu, mas ele é. Independente se eu creio ou não, ele é. Então, essa filiação, deixa eu contar aqui para encerrar essa parte. Quem sabe depois a gente continua outras sobre a paternidade de Deus. Mas a paternidade de Deus, os filhos que são gerados da carne, uma vez filhos são filhos. Que se os pais morrerem, eles foram filhos, eles são filhos. Se os pais estão vivos, eles são filhos. Se os filhos morreram, os pais foram pais. E o pai daquela criatura que morreu, mas é uma coisa que enquanto ele estive na terra, ele foi pai, ele gerou aquele filho. Ou ele tem aquela filha, a mãe foi embora, o pai foi embora, nunca ouvi, nunca os vi e nunca vou ver. Não, continua sendo pai. O pai morreu, você não sabe. É pai. Agora, com Deus, não. Com Deus, aqui no livro de de Hebreus. Hebreus, eu gosto também, muito também do texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 vai falar, mas eu não vou ler todo, eu só vou ler a partir do 5, que diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Está falando para aqueles que são filhos. E aqui quem lê, procure ver se você já é filho de Deus. Você se parece com Deus? Você tem as características de filhos de Deus? Porque os filhos, por bem pouco que tiver, que é muito difícil ter bem pouco dos pais, sempre se parecem com os pais. Quando não parece muito com um, parece com o outro. Mas tem identificação visível de que são filhos, que é filho ou filho daquele casal. Portanto, esse negócio de dizer que é filho de Deus e não ter nenhum parentesco com Deus, não ter a natureza de Deus, não ter o nome escrito no livro da vida pelo primeiro filho de Deus, que é o advogado, que é ele que encaminha essas cláusulas,
Essas demandas é ele que resolve. Glória a Deus. Então, ele diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta como filhos, convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vamos parar por aqui. Que conversa maravilhosa. E eu encerro dizendo: infelizmente, no sentido assim, de que não é uma coisa boa, dentro do livre-arbítrio, alguém pode vir a ser filho de Deus, não porque acha, eu quero ser filho de Deus e vou ser assim, só porque eu estou dizendo que eu sou filho de Deus. Não. Deus tem todo um trabalhar. E, infelizmente, há pessoas que foram filhos de Deus, mas na caminhada de não se submeterem à paternidade de Deus, rejeitaram Deus como seus pais, como seu pai, como seu pai, e não o quiseram mais como pai e cortaram totalmente a sua paternidade com Deus. E Deus, por sua vez, se a pessoa não quis, de todos os jeitos ele tratou, como ele diz aí, vai tratando, corrigindo, açoitando, repreendendo, disciplinando, não quis se dobrar à paternidade de Deus. Deus não tem compromisso. Eu quero lhe dizer isso. O ser humano, seja ele quem for, se não submeter, não enfrentar, não vencer as pressões que tem de se humilhar e se submeter, porque a natureza humana precisa de se humilhar e se render a essa exigência da paternidade de Deus, que não é uma exigência que não possa se cumprir, que os mandamentos dele não são penosos, nem pesados, nem impossíveis de se cumprir, que não possamos cumprir. Então, ele risca. Isso aí não é, ele não sai por aí riscando. Deus não sai por aí riscando, você pecou, isso, eu vou falar, você não é mais meu filho. Não, não, não. Só se uma pessoa não quiser de hipótese alguma. Não quiser. Então, a pessoa não quiser, não querer e continuar, voltar à lama, voltar ao vômito do que comeu, ou seja, voltar ao pecado e querer ser participante do pecado, viver a vida desenfreada do pecado, Deus, que não precisa de ir por fora, ele mesmo apaga o nome do livro da vida. Infelizmente, isso é verdade. Já com os filhos da terra que foram gerados, esse pai nenhum pode apagar. Pode até doar o filho, mas não deixa de ser o pai, né? Com Deus, ele leva tão a sério a paternidade, ele ama, ele respeita o livro que ele mesmo deu para nós, que tem essa condição. Mas não estou dizendo com isso para você ter dúvida. Então, eu menti, eu pequei, eu desobedeci a Deus, me rebelei, ele não é mais meu pai. Não é isso que eu disse, não. Não é isso que Deus está dizendo, não. É da pessoa continuamente querer resistir de frente a Deus, desrespeitar ele como pai e não querer ele mais como pai. Ele também, ele lutou, trabalhou, fez de tudo e o Espírito Santo os convenceu aquelas pessoas para continuarem sendo filhos. Não quiseram ser filhos, quiseram ser bastardo no céu não entra. Amém?
Querido Deus, oh, leva cada pessoa, cada um que já é tua palavra, que já é teu servo, que já conhece a tua palavra, mas que precisa ouvir essa palavra, que precisa consertar esta e começar a ter uma vida de conserto acerca da paternidade, que precisa alimentar a paternidade, que precisa se envolver nessa paternidade, que precisa dar lugar a esse pai, que ele não é pai fictício, que quando a gente era criança, oh, papai do céu, não, não. Ele é verdadeiramente o pai daquele que ele gerou. Portanto, Espírito Santo, ajuda a cada um, aqueles que estão debaixo de temor, de medo, de terror, se achando que não é mais filho de Deus, se achando que não é mais filha de Deus, se achando que por algum pecado que pegou, não estou dizendo que nenhum pecado é bom, não é certo, mas somos pecadores e Deus sabe as nossas fraquezas, nossas falhas. Pai, convence-os, liberta, restaura, perdoa, leva-os a ter experiência, leva-os a entender a paternidade, leva-os a querer continuarem sendo filhos, a se submeterem como filhos, a enfrentar as lutas, as provações que filhos enfrentam, para obedecer às ideias do Pai, à cabeça do Pai, à direção do Pai, ao projeto do Pai, a se submeter à liderança de Deus como Pai. Socorre, meu Deus, traz uma imagem real, leva-os a ter experiência real de serem filhos. Isso é um processo que requer de nós submissão. E leva-os, meu Deus, a cada um, seja ele em que área for da vida, em que área profissional, em que nível de vida tenha com Deus ou não. Precisamos restabelecer, precisamos levar em conta, precisamos viver essa vida de pai e filho, de filho e pai, que essa atmosfera de filiação, de paternidade, é ela que vai nos garantir ficarmos firmes com Deus. Ele vai vir nos proteger, vai vir nos dar livramento, é Ele que vai nos levar para o céu, porque aonde Ele estiver, disse Jesus, Ele levaria nós nos levaria para onde Ele estaria, porque Ele não ia deixar nós órfãos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Jesus socorre, meu Deus, cada pessoa, cada ser humano, cada pessoa que já é adulta, já nasceu no lar evangélico, já tem experiência, já tem ministério, mas tem problema sério com a paternidade, porque tem problemas, bloqueios, porque tem traumas da paternidade da terra, da falta da presença do pai, do homem pai, do pai homem, que assumiu, que não assumiu, e que filhos até que já tem chamado, o ministério está à frente de obra, está ministrando, tem canal, é bom, bem empregado, trabalha, é casado, mas tem problemas sérios de ser filho, de se entender como filho de Deus, de acreditar que Deus é esse pai, todo que ele diz que é porque ele é, e a pessoa não acredita. Senhor, socorre. Também socorre, meu Deus, a todos quanto, homens, crianças, adolescentes, que tem uma ideia errada de quem Deus é, tem uma ideia errada da paternidade. Muitos não querem, mesmo erradamente, nem chama Deus de pai. Não tem nem essa consideração, não estou dizendo que ter a consideração já é alguma coisa importante, porque está querendo que Deus seja seu pai. E muitos nem querem Deus como Deus, quanto menos como pai. Socorre, meu Deus, convence as crianças, os jovens, adolescentes, as crianças, os desviados, que têm problemas sérios de paternidade, de filiação. Socorre, meu Deus, convence, cura, que a paternidade de Deus seja uma realidade que se processe nesse ambiente, nessa atmosfera de paternidade, de filiação, de experimentar Deus como pai, como amigo, como Senhor, como cuidadoso, como aquele que nos corrige, aquele que nos repreende, aquele que nos dá disciplina e que suas disciplinas doem. Aparentemente, no presente momento, não são gostosas as disciplinas do Senhor, mas depois elas geram fruto maravilhoso de vida e de temor e de respeito. E a gente reconhece: eu te respeito como meu pai. Tu és o meu pai, não platônico, nem fictício. Tu és o meu pai verdadeiro. Obrigado, Senhor. Aqui encerrei esta palavra e digo para você: olha, você que já tem dado seu like, todas as vezes que chegar uma mensagem minha, continue dando seu like, continue ajudando esse canal
para que o YouTube continue sabendo todo o tempo que eu estou ministrando, que seja de bênção, de importância para você, para mim, para todos nós. E se inscreva, você que ainda não se inscreveu, é a coisa mais simples do mundo. Se inscreva, aperte dê o seu joinha, aperte o joinha, que é o dedinho para cima, e compartilhe e envie para tantas pessoas, faça os seus pedidos e comente, compartilhe o quanto que esse canal tem feito na sua vida. Eu sei que tem feito, e você que ainda não é salvo, a esta tarde é tarde de salvação. Entregue sua vida a Jesus, se arrependa, queira Ele como seu Pai, mesmo que você não tenha tido pai, ou que não conheceu seu pai, não tenha tido no sentido de não ter conhecido, porque pai você teve, que você nasceu. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, converte essas pessoas, convence-as do pecado, da justiça, do juízo, que você se arrependa, diga: Senhor, eu ouvi esta palavra, a missionária, a pastora Eliane me trouxe essa palavra tua, gloriosa, eu quero ter Deus como meu pai, eu quero me arrepender de ter vivido esse tempo todo sem ser filho de Deus. Eu pensava que eu era filho de Deus, ou que Deus nem me queria como filho, que eu não tinha importância para Deus, mas tem sim. Você é precioso, entregue, você é preciosa, entregue a sua vida, se arrepende. Jesus, perdoa os meus pecados e me recebe, me tem como filho, me recebe como filha, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida e gera em mim um novo nascimento e continua comigo. E que Deus abençoe, amém? Deus abençoe seu coração.